Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra, Oséias 6,3, mas na linguagem de hoje. Que texto lindíssimo! Foi escolhido pela Patrícia Farias. Um grande abraço para você. Ela diz que o verso predileto da Bíblia é toda a Bíblia, mas cada palavra traz um pouco de ensino que nos leva ao Senhor. Olha que bonito, obrigado. Patrícia Farias, um grande abraço. Ela também, como muitos outros, estão nos acompanhando através do YouTube. Vai nosso primeiro abraço aí para você que faz parte dessa família do YouTube. Aí já estamos aí beirando os 300 mil, se é que já não passamos. A gente grava por blocos, então a gente nunca sabe exatamente quanto é que está, né? Mas isso não é importante. O importante é que essas pessoas se envolvam com a palavra de Deus todos os dias e que compartilhem. Se você ainda não faz parte desta família, eu quero convidar você para também se inscrever no canal Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Então ele termina com NT, Reavivados por Sua Palavra. NT tem outros, mas este é o oficial da sua rede Novo Tempo. Também um abraço para você que está na telinha todos os dias às 6 da manhã. É um privilégio muito grande. E às 6, depois o repeteco às 3, né? E também a você que está no NT Play. Importante você também compartilhar esta possibilidade das pessoas verem os programas e outros conteúdos aí no NT Play. Mandar um abraço especial para esse povo querido que nos acompanha, a Fatinha Fontinelli, um abraço para você. Regina Aleine, esse capítulo realmente, falando do capítulo 20 de Atos ainda aqui, é o que eu tenho, né? A gente vai gravando por blocos aqui. As pessoas ficaram emocionadas no capítulo 20, né? Paulo, extraordinário ali. Também da Bahia, Yara Almeida, Salvador, Bahia. Olha aí, coloque o seu estado, de onde você vem. Tem gente do Vietnã, tem gente da Europa, aqui da Ásia e outros lugares que nos acompanham também. Um grande abraço para você. Bom, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Temos aí já uma porção de coisas que aprendemos, os caminhos, né? Paulo fala da sabedoria em relação ao chamado, né? A mensagem, a igreja, a disciplina, e por aí vai, o casamento, vai falando sobre vários aspectos da relação com a igreja, que também acabam sendo itens para a nossa vida pessoal, né? No capítulo 9 nós vimos aí um hiato. O 8 e o 10 formam aí um mesmo pensamento. O 9 vem falando sobre eu mereço e outros merecem recebermos, né? Todos nós recebermos o nosso soldo, o nosso salário pelo trabalho. Isso não é errado, o próprio Cristo disse: se você vive do Evangelho, né? Se você prega o Evangelho, você viva então do Evangelho. Não tem nenhum mal e nenhum demérito, que Paulo estava sendo acusado de usurpador, e ele diz: não, eu não preciso disso, eu trabalho, eu faço tendas. Então isso é direito, mas eu não vou usar esse direito que eu tenho. Que grandeza, né, do apóstolo Paulo aqui. Agora a gente entra no 10, que é uma sequência, né? Sabedoria com responsabilidade e liberdade cristã. E nós vimos alguns aspectos, né? Olha, é o seguinte: se você vai comer alguma coisa, pense nos outros, né? A questão de comer carne sacrificada para os ídolos, e aí essa carne era vendida no mercado e outras coisas mais. Então não escandalize, essa ideia do capítulo 8, não escandalize. E entra agora o capítulo 10, ele dando exemplos de Israel com respeito a esse assunto. E a gente volta logo após o intervalo para ver justamente isso. Não sai daí. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui na TV Novo Tempo. É um privilégio grande ter você conosco, você que estuda a palavra todos os dias, ou no YouTube, ou no NT Play, ou conosco aqui na telinha. O importante é estudar a palavra.
estudar. Se você perdeu algum dia, não tem problema. Nós temos lá no canal do YouTube, Revados por Sua Palavra NT, todos os programas já foram gravados e, para honra e glória de Deus, nós temos toda a Bíblia gravada comigo, e uma boa parte da Bíblia gravada com o pastor Fábio. Então você pode escolher ali e fazer o seu estudo de qualquer. Encontrei essa semana algumas pessoas na minha comunidade e disseram: olha, pastor, viemos aqui, eu sei o que faz o programa Revivado, sim. Aí uma parece estar em Provérbios, outra está em outro livro que eu não me lembro agora. Não tem problema nenhum, faça o seu plano e estude. Nós estamos aqui para dar um empurrãozinho para você, né? Tá bom? Então vamos lá, nós estamos aqui no capítulo 10, mas vamos dar uma olhadinha no 8, só para a gente ter a sequência. Então o 8 e o 10 vão falar sobre a mesma coisa, liberdade cristã. Então, sabedoria com respeito à liberdade cristã, e há 3 tópicos. O capítulo 8 é um tópico, é o primeiro tópico. Então, o conhecimento deve ser contrabalanceado pelo amor. Então, primeiro, aqui diz o amor, né? Não faça nada, olhe, verso 9. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, antes de qualquer coisa, o conhecimento tem que ser contrabalanceado com o amor. Não adianta ter conhecimento se a gente não pode aplicar o amor. Não, eu sei disso, vou fazer minha vida, os outros que, né? Não quero nem saber. Não, aí não. Eu vivo também em função dos outros, mas não, cada um. Não, a pergunta de Deus para Caim: onde é que está o seu irmão? Se por acaso eu sou o guardador do meu irmão, essa é a resposta que nós damos hoje, mas o cristão não pode dar essa resposta. O cristão é responsável pelo seu irmão. Ele é responsável pelo seu irmão. Se há escândalo, se eu estou provocando um escândalo, então, não, mas eu acho que eu devo ser assim. Ok, sua liberdade é fantástica. Deus quer que você seja uma pessoa livre. Mas, meu querido, minha querida, olhe para os outros. Se isso vai escandalizar, mas também não é alguma coisa que envolva um princípio, né? Isso aí também, um princípio é um princípio, né? Eu não bebo, vou escandalizar os outros, vou beber álcool, né? Bebida alcoólica? Não vou. Eu sou fiel à minha esposa, meu marido, não, mas por causa dos outros, então eu não vou ser. Aí não tem jeito. Então essa primeira parte aqui, conhecimento. O conhecimento deve ser contrabalanceado com o amor. Aí já vem o capítulo 10. O conhecimento, ou a experiência deve ser contrabalanceada pela cautela. O conhecimento pelo amor, a experiência pela cautela. E lá no verso 23 a gente tem a terceira parte desses 2 capítulos, né? A liberdade deve ser contrabalanceada com a responsabilidade. Então, conhecimento com amor, aqui diz da experiência com a cautela. O que acontece com a cautela, a gente aprende com aquilo que acontece. E a partir do verso 23 a gente vê a liberdade é contrabalanceada pela responsabilidade. Então, ser livre, sou livre, mas liberdade não quer dizer total, né? Combinei com minha esposa que eu vou ter liberdade. Não, me perdoe. Mas você é casado, é casada, você está atrelado a um compromisso. Então não se case. Se você não quer estar atrelado a um compromisso, porque casamento é um compromisso, é exclusividade, sexo com uma pessoa só, e não é só isso. Mas envolve uma porção de gomos desta laranja, o sexo é um deles. Então, essa visão, eu sou livre, eu sou livre, mas eu tenho que ter uma porção, tenho que ter responsabilidade. A experiência tem que ser contrabalanceada com a cautela. Não é porque eu venho de uma família X, Y, não é porque eu construí isso, não é porque eu fiz isso também, que agora a minha vida toda vai ser assim, não. Eu posso tomar um rumo completamente diferente. Eu tenho liberdade para tomar qualquer decisão na minha vida. Mas eu tenho que levar em consideração isso, conhecimento contrabalanceado com amor. Então eu não devo mudar as pessoas, não preciso desejar mudar as pessoas. Eu tenho que ter equilíbrio, não é? Conhecimento, vai lá, o equilíbrio, o amor. Eu sei, mas a pessoa não sabe ainda, então eu vou devagar. Aqui a experiência tem que ter cautela. O que eu fiz, de onde eu venho, minha família, o que aconteceu, cautela. E aqui ele vai falando: ora, irmãos, verso 1, não quero que ignoreis. Paulo gostava muito dessa expressão, né? Não quero que você seja ignorante sobre isso, sobre aquilo. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Eu vou aqui encurtar: todos sobre o mar.
foram todos batizados na nuvem e no mar. Então, não vamos ser ignorantes pelo que aconteceu no passado, mas os privilégios não são garantia de sucesso. Isso é importantíssimo. Aqui diz que a experiência deve ser contrabalançada pela cautela. Ok, então o que eu fiz, o que alguns fizeram da minha família no passado, não me garante nada. Então, os privilégios que eu tenho não me garantem o sucesso. Não me garantem o sucesso. Então, muitas vezes nós, como pais, queremos dar para os filhos e usamos muito essa frase, né? Deixa eu mudar aqui de câmera um pouquinho. Usamos muito essa frase. Eu vou dar tudo que eu não tive. Não, está errado. Você precisa dar o que seu filho precisa. Não precisa para sobreviver. Né? Às vezes nós protegemos tanto os nossos filhos que eles só aprendem a ouvir sim. Aqui ele está dizendo aqui que os privilégios não são uma garantia de sucesso. Eu vou dar tudo, meu filho, inglês, judô, sei lá, isso, mais aquilo, viagens internacionais e tal. A minha primeira viagem internacional eu tive acho que quase 40 anos. A primeira viagem internacional do meu filho foi com 1 ano e 3 meses, né? Nós fomos ser missionários na África, em Angola. Depois viajou, estudou fora, eu não tive esse privilégio. Mas isso não garante o sucesso de ninguém. O que garante o sucesso para nós é o dia a dia. Por isso a experiência tem que ser contrabalanceada com cautela. Eis assim, nossos pais passaram por isso. Todos comeram do manjar espiritual e beberam da fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Ela faz na alusão daquela pedra que saiu água e tal, e de Cristo. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Então esses privilégios todos que eles tiveram não foram garantias de nada. Não é? E agora vem que o bom começo não garante o final feliz. Um bom começo não garante o final feliz. Por que eu estou sendo negativo, né? Os privilégios não garantem sucesso, o bom começo não garante um final feliz? Que negatividade é essa, pastor? Não, porque é assim mesmo. Eu não sou abençoado porque eu sou cristão. Minha relação com Deus é que vai dizer isso. E ser abençoado o que é? Ter coisas, não ter doenças, ter trabalho, ser promovido, trocar a casa, isso daí é sucesso? Não sei. Não sei se isso é sucesso. Porque o reino de Deus não está aqui. Mas não tem nenhum problema eu crescer no trabalho, ter uma casa, nada disso. Mas ele diz assim, o bom começo não quer dizer que vai ter um bom final. Está falando dos pais, lá atrás, das escolhas, da liberdade que eles tiveram. Vocês têm liberdade também, mas isso não quer dizer nada se vocês não assumirem a relação com Deus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Vários ficaram prostrados no deserto. Ele deu todas as chances. Deu alimentação, deu a nuvem durante o dia, deu a tocha durante a noite. Livrou das doenças, as sandálias não gastavam dos seus pés. Livrou dos inimigos. Então aí começa uma lista aqui. Ora, estas coisas, verso 6, se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos. Primeiro problema, cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. Eles cobiçaram as coisas más. Segundo, verso 7, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para se divertir. Com aquele bezerro de ouro, uma alusão ao bezerro de ouro. Né? Terceiro, então vimos, cobiça, idolatria. O terceiro vem aqui no verso 8, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles. Aqui aparece várias vezes a expressão alguns deles no verso 7, alguns deles no verso 8, alguns deles no verso 9, alguns deles no verso 10 e alguma coisa parecida aí no verso 11, como exemplos e tal. Como alguns deles praticaram a cobiça, a idolatria, a imoralidade, não pratiqueis a imoralidade como alguns deles, e fizeram e caíram num só dia 23 mil, porque foram imorais diante de Deus. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram. E por isso foram mordidos pelas serpentes, colocar Deus à prova. Né? Em nenhum sentido.
em nenhum sentido. Não murmureis como alguns deles, de novo aqui, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Aquele que está em pé, esse é um verso muito citado. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quem é que cai? Só quem está em pé. Quem já caiu, caiu. Agora, quem está em pé pode cair. Você e eu, todos nós, que estamos em pé em Cristo, temos que vigiar. Aqui diz assim, não sobreveio... Opa, eu não desliguei o meu cuco e ele vai fazer um fundo musical pra gente aqui. Vamos fazer tempo, né, que ele não aparecia também. Então, aquele que está em pé, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Cuidado. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Quer dizer, Deus não vai lhe dar uma coisa pior do que você pode suportar. Então, nossos pais tiveram esse exemplo. Nossos pais tiveram. Agora, nós temos que superar a tentação, voltados à palavra, fugir da idolatria. Aqui fala do cálice da bênção, do pão que nós partimos, fala da ceia. E vai falar sobre essas questões assim, que digo, pois, verso 19, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem valor? Não tem. Então esse negócio de comer carne, não comer carne dada aos ídolos, vendida lá na mercearia no supermercado, o mercado daquela época, ele diz aqui, antes de que as coisas que eles santificam, é a demônios, que a sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados a demônios. Então, cuidado, você tem liberdade, mas tome cuidado com essas coisas. Isso não significa nada, a carne está ali. Mas eu posso estar me ligando ao que ela significa, não é? Então vai falar sobre escolher o cálice do Senhor ou o cálice dos demônios. E aí vai para a última parte, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu tenho liberdade, mas se eu posso ofender algum irmão, eu paro. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer qualquer coisa. Mas as coisas que não me convêm são aquelas que me tolhem de caminhar para o reino de Deus. Então eu posso fazer escolhas hoje, posso fazer escolhas maravilhosas, mas nem todas me edificam. Eu posso ficar assistindo televisão até tarde, mas não me edifica. Não me edifica. Qual o problema assistir um filme? Não tem problema nenhum. Posso assistir um jogo? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas me edificam. A gente tem que procurar o interesse dos outros. E aí vai falar um pouquinho sobre isso, né? Procurar o interesse dos outros. E o verso 31, quero terminar por aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o verso áureo da liberdade. Esse é o verso áureo que Paulo queria colocar diante daqueles cristãos. Vocês podem fazer qualquer coisa, mas nem todas edificam. Você tem liberdade para escolher. E quando escolher, pense no irmãozinho pequeno lá que está olhando. Eu sou uma pessoa evoluída. Eu não sei se esse termo evoluído é muito legal, né? Mas aqui diz assim, não façais tudo que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Pensa nisso. Vai comprar um carro para a glória de Deus. Vai comer para a glória de Deus. Vai se casar para a glória de Deus. Vai namorar para a glória de Deus. Vai fazer um negócio para a glória de Deus. E aqui diz, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, gentios, nem para a igreja. Nem para a igreja. Aí que vem esse capítulo 11, verso 1, que faz parte aí do 10, que ele vai dizer, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Porque ele diz aqui, eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Então, vai fazer alguma coisa? Faça para a glória de Deus. E ele diz assim, sede meus imitadores, porque eu faço as coisas para a glória de Deus. Eu tento fazer e faço, eu vou atrás, é o que Paulo diz. Então, meu querido, tudo que você vier fazer, faça, minha querida, para a honra e glória de Deus. Comendo, bebendo, comprando, namorando, se casando, trabalhando, faz para a glória de Deus. Isso vai servir muito para as pessoas que estão olhando para você. Vamos orar? Bondoso Pai, queremos ser Jesus para as pessoas.
Nós queremos amar como Cristo nos amou, os pequeninos, aqueles que não têm voz, aqueles que olham para a gente e dizem, puxa, ali está um cristão, uma cristã. Que possamos ser imitadores de Cristo ou de Paulo nessas questões de respeitar o próximo, de seguir junto com Cristo na caminhada, que os outros possam olhar para nós e também nos imitar ou imitar os nossos passos. Essa seja uma grande bênção da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Fico por aqui. Deus abençoe. O programa continua para a TV e no YouTube nós encerramos. Um abraço. Até amanhã. Qual é a sua principal tentação? O escritor João Morgado definiu tentação da seguinte forma: a tentação é um desejo mal educado, uma ânsia em redemoinho que ou se domina ou se transforma em furacão. Toda tentação é um convite ao pecado. É uma luta entre o que eu quero e o que eu devo fazer. Nem tudo o que eu quero eu devo, e nem tudo o que eu devo eu quero. O antigo ditado do Talmud babilônico afirma: a tentação é doce no início e amarga no fim. Sim, este é um conceito bem certeiro da nossa relação com a tentação. Ele se mostra como algo que vai ser bom, porém no final traz a tristeza, o vazio e o terrível sentimento de culpa. Na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele revelou uma verdade fundamental acerca da tentação. No capítulo 10, verso 13, ele declara: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é uma verdade dolorosa. Ninguém pode alegar que pecou porque não tinha forças suficientes para resistir. A tentação não tira nossa liberdade de dizer não a ela. Ou seja, sempre é possível dizer não para a tentação. Desta forma, todo pecado sempre será nossa culpa, pois ele sempre resultará no final do uso que fizemos do nosso poder de escolha. Vale lembrar que ser tentado não é pecado. O pecado só acontece quando eu aceito o convite da tentação. Por isso que se você evitar a primeira, nunca será derrotado pela segunda. Como um pregador certa vez declarou: quem confessa a tentação, não confessa pecado. Quem confessa fraqueza, não confessa fracasso.